Dor forte na boca do estômago e nas costas. Pode ser grave. Olha, pessoal, uma vez uma esposa de um paciente entrou em contato comigo para dizer que ele estava com uma dor aqui na boca do estômago. É uma região que a gente chama de epigástrica. E essa dor irradiava para as costas. E aí, conversando com ela, ele já tinha ido para a emergência e tinha sido liberado, tinha sido mandado de volta para casa. Eu cheguei à conclusão de que ele estava tendo um infarto agudo do miocárdio. Pedi para ele ir para uma emergência cardiológica e esse paciente recebeu 2 stents. Ele estava infartando. Outro dia eu soube também de um irmão de uma conhecida nossa aqui em Recife, que também estava com um quadro de dor semelhante, não teve o diagnóstico de infarto e acabou tendo uma morte súbita, trágica, no banheiro da sua casa. Então você precisa saber sobre os sinais de gravidade de uma dor que pode acontecer aqui na boca do estômago, na região epigástrica, e que pode irradiar para as costas. E é exatamente isso que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Eu vou te falar 6 possibilidades de quadros que podem ser graves e que você vai conseguir perceber e buscar ajuda, correr para o hospital, tanto se for o caso com você ou de alguém que você ama que esteja apresentando esse tipo de dor. Então preste atenção nesse vídeo porque é muito importante que você tenha acesso a essas informações. Mas antes de eu seguir, eu quero saber sua experiência. Escreve aqui nos comentários. Você sente dores na boca do estômago? Essa dor é forte? É fraca? Me explica como é que ela é, que eu quero saber. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 23 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. O infarto agudo do miocárdio é a forma mais grave de apresentação da doença cardíaca isquêmica e é, por sua vez, a principal causa de morte no mundo. Nenhuma outra doença ou condição mata mais do que o infarto agudo do miocárdio. E você já deve ter ouvido falar que o infarto acontece quando existe uma dor no peito, mas não é sempre assim. Existem as apresentações atípicas, as síndromes coronarianas agudas, como é o nome médico que a gente fala, mas com uma apresentação com sintomas que não são os sintomas habituais da dor no peito, característica do infarto. Isso porque alguns pacientes que têm um perfil específico, que eu vou te explicar daqui a pouquinho, podem apresentar, por exemplo, o infarto com dor epigástrica, com essa dor na boca do estômago, uma dor forte e que pode irradiar para as costas. E você pode achar, por exemplo, que é alguma coisa no estômago, mas na verdade pode estar acontecendo um infarto agudo do miocárdio. Inclusive, essas pessoas desse grupo específico que eu vou te dizer, é um grupo que tem maior risco de ter infarto. Então é importante você saber reconhecer esses sintomas. Existem outras condições que podem também levar a esse quadro de dor na boca do estômago, uma dor forte, ou às vezes uma dor até não tão forte, mas que são condições graves e que você precisa saber para você procurar um socorro e ir para a emergência. E aqui quando eu falo ir para a emergência é ir para o hospital, ou então para a unidade de pronto atendimento, a UPA, aí perto da sua casa. E agora eu vou te explicar 6 condições que são graves e que se apresentam com essa dor na boca do estômago forte, irradiando para as costas. Está vendo como o conteúdo desse vídeo é importante? E é por isso que eu quero te pedir humildemente para você repassar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, as pessoas que você ama, porque você pode estar contribuindo para que essas pessoas salvem vidas por buscar socorro médico na hora certa. Então, repassa, compartilha. Mas agora eu vou te explicar 6 quadros que são graves ou potencialmente graves e que se apresentam, ou seja, que vêm com essa dor forte na boca do estômago
irradiando para as costas. Papel e lápis na mão aí para anotar. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. E existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas através da internet, que se chama Emagrecimento Online. E por ele eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso, vou solicitar exames para você e, se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais, e por ele você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo para você utilizar aí para o resto da sua vida, para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então eu espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo, mas vamos ao que interessa. E como você já sabe, falando de trás para frente, a sexta condição clínica potencialmente grave que eu vou te contar hoje, que pode se apresentar com dor no estômago irradiando para as costas, é o infarto agudo do miocárdio. Eu já até comentei antes, no início desse vídeo, mas é importante você saber que aqui é uma apresentação atípica. Ela pode acontecer em pessoas diabéticas, pessoas idosas e também em mulheres. Então, se você tem dor na boca do estômago irradiando para as costas, e se você principalmente é diabético, você tem que atentar, porque isso pode não ser alguma coisa relacionada da barriga, mas sim do coração. Os pacientes que têm diabetes têm alterações na sensibilidade. Existe a neuropatia diabética, que é uma alteração que provoca dores específicas nos membros. Isso porque o diabetes acomete os nervos de modo geral. E aí, essas alterações no coração podem provocar mudanças na percepção da dor que o paciente tem diante de um quadro de infarto. E é por isso que os pacientes que são diabéticos, e também os idosos e as mulheres, podem apresentar esse tipo de circunstância de ter dor epigástrica aqui na boca do estômago, irradiando para as costas, na vigência de um infarto agudo do miocárdio. E o infarto não tratado mata 34% das pessoas. Ou seja, uma a cada 3 pessoas que têm um infarto e não procuram ajuda, morrem do infarto. Então você tem que procurar ajuda. Se você for para o hospital, ou se você levar o seu parente, o seu amigo para o hospital que está com esse quadro clínico, o risco de morte cai para 3,4%. Ou seja, se houver o atendimento médico, as chances de vida melhoram 90%. Aumenta as chances de sobrevivência em 90%. É extremamente necessário que você procure o hospital se você tem diabetes, principalmente, e você tem dor epigástrica irradiando para as costas, porque pode ser um infarto. E a quinta condição clínica potencialmente grave, que pode se apresentar com dor epigástrica irradiando para as costas, que eu vou te contar hoje, é a úlcera péptica. Úlcera péptica é uma ferida no estômago ou no duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado. Quando existe essa ferida, a gente chama de úlcera, e quando o suco gástrico bate nessa úlcera, nessa ferida, provoca dor. E é uma dor intensa, porque o suco gástrico é ácido. Inclusive, o ácido clorídrico, que é produzido pelo suco gástrico, é o ácido muriático. Então, é um ácido forte. Quando ele bate na ferida, ele provoca bastante dor. E aí, essa dor pode vir aqui na região epigástrica, que é a região onde fica o estômago, e pode irradiar para as regiões adjacentes, para as proximidades, incluindo as costas. E essa úlcera, se ela estiver acontecendo, ela pode apresentar uma complicação que é o sangramento. E o sangramento pode levar o paciente à anemia e pode, inclusive, gerar intercorrências, inclusive risco de piora clínica e necessidade de internamento, inclusive internamento em UTI. E às vezes você não percebe que está sangrando. Nem sempre esse sangramento vai ser vultoso para você regurgitar e perceber que está sangrando. Às vezes esse sangramento vai sendo digerido, o sangue vai sendo digerido e sai pelas fezes. E aí apresenta as fezes escurecidas, que é a melena. Então,
Existem várias formas de apresentação, mas se você tem dor epigástrica irradiando para as costas, com melena, por exemplo, que são as fezes escurecidas, isso pode ser uma úlcera péptica. E você tem que procurar o hospital, porque se houver um sangramento importante, você pode se complicar. E a quarta condição clínica de dor epigástrica irradiando para as costas, que potencialmente é grave, que eu vou te contar hoje, é a pancreatite. Eu já falei sobre pancreatite em vários dos meus vídeos aqui no meu canal do YouTube, quando eu falo sobre o uso de análogos de GLP-1, como por exemplo o caso do Ozempic, que pode levar o paciente a ter pancreatite em casos raros. E a pancreatite é a inflamação do pâncreas, que é um órgão que nós temos aqui na região epigástrica, ele passa pela região epigástrica e que produz enzimas digestivas, além de hormônios também. E aí quando o pâncreas inflama, ele provoca dor. E aí você começa a sentir uma dor que é um pouco diferente, porque é descrita pelos pacientes como uma dor em faixa. Ele diz assim, ó, está doendo aqui, doutor. Ele fala assim dessa forma, como se fosse uma faixa na parte de cima do abdômen. Então essa dor específica em faixa, que é na região epigástrica, aqui na boca do estômago, e que pode também irradiar para as costas, chama a atenção sobre a possibilidade de ser uma pancreatite. A pancreatite precisa ser diagnosticada e precisa ser tratada. Na maioria das vezes o paciente se recupera, eventualmente pode ser necessário um internamento, então você não pode marcar bobeira. Você tem que ter esse diagnóstico e se tratar para você ficar bem e não ter complicações com relação à pancreatite, porque ela pode inclusive provocar agravamento do paciente. Eu já vi acontecer pacientes que ficaram em casa e que não se trataram e que se agravaram e que precisaram inclusive ir para a UTI. Então, nada de segurar em casa. Se você tem essa dor específica em faixa, aqui na região da boca do estômago irradiando para as costas, pode ser pancreatite, principalmente se você tiver outros sinais intestinais, como náuseas, vômitos, e essa dor vier quando você se alimenta, principalmente com alimentos ricos em gorduras. Então você tem que procurar o médico para ele dar esse diagnóstico, fazer exames e te fazer aí um tratamento específico que vai fazer você se recuperar. E olha, continua anotando aí, porque a última condição clínica que eu vou te contar pode levar o paciente à cadeira de rodas. E a terceira condição clínica que pode cursar com a dor epigástrica, a dor aqui na boca do estômago, irradiando para as costas e que é potencialmente grave, que eu vou te contar hoje, é o que se chama de colelitíase ou coledocolitíase. Colelitíase é a pedra na vesícula e coledocolitíase é quando essa pedra sai da vesícula e fica lá impactada no colédoco, que é como se fosse uma mangueirinha por onde a bile, que está lá na vesícula, sai e vai ser utilizada como uma ação digestiva, lá na digestão no intestino delgado. E aí, quando existe a obstrução do colédoco por uma pedra, isso é coledocolitíase e gera também bastante dor, inclusive uma dor epigástrica forte que pode irradiar para as costas, e a coledocolitíase pode levar a um quadro chamado colangite, que é muito grave e que leva o paciente ao internamento, algumas vezes até ao internamento em UTI. E essa pedra tem que ser retirada. Hoje em dia o procedimento é por endoscopia, através de um procedimento chamado CPRE, que é a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. E aí, por esse procedimento, o endoscopista faz um pequeno corte na chamada ampola de Vater, que é a saída do colédoco para o intestino delgado, e aí essa pedrinha sai junto. E algumas vezes sai até com pus. Eu já tive um caso, uma vez, eu me lembro do plantão, era final de semana, e eu chamei o endoscopista, que inclusive era até um amigo meu, que estava de sobreaviso nesse hospital, porque chegou uma paciente jovem na UTI, grave, em quadro séptico, com aquela infecção grave, complicada, já ficando sonolenta, torporosa, e com a pressão baixando, ela se agravou bastante, e o quadro infeccioso dela foi provocado por uma colangite. E aí esse
colega médico precisou vir, o endoscopista, para abrir, fazer um procedimento endoscópico e abrir a passagem. Drenou bastante pus. Ele me mostrou as fotos na época, eu fiquei impressionado com a quantidade de pus que foi drenado e a paciente sobreviveu depois de alguns dias de internamento grave na UTI, mas ela ficou bem, graças a Deus. Então, não pode esperar. Você pode até ter a pedra na vesícula, que dói de vez em quando, que é a colelitíase. Mas quando ela impacta, que ela sai, vai para o colédoco e provoca a coledocolitíase, aí é um quadro que pode se agravar e que você tem que procurar ajuda. Tem que ir rápido para o hospital, não pode esperar o agravamento, as complicações, porque isso pode ser muito ruim para a saúde. E a segunda condição clínica, potencialmente grave, que pode se apresentar com uma dor aqui na boca do estômago, irradiando para as costas, é a gastrite ou a doença do refluxo gastroesofágico severo. Então, se você tem gastrite severa ou tem o refluxo severo, pode também provocar essa dor epigástrica forte, irradiando para as costas. Que nesse caso, o tratamento vai se relacionar muito com a causa desse refluxo. Às vezes, a principal causa é a obesidade, um emagrecimento. Eu já tive, inclusive, a doença do refluxo gastroesofágico quando eu era obeso. E hoje eu me curei completamente depois do meu emagrecimento. E às vezes existem pessoas que têm alterações anatômicas, como a hérnia de hiato, por exemplo, e que precisam ter um cuidado extra, além do próprio emagrecimento, e em casos específicos, selecionados, pode ser necessário, inclusive, uma cirurgia. Fato é que se você tem gastrite importante, ou a doença do refluxo gastroesofágico importante, pode acontecer essa dor epigástrica irradiando para as costas, a dor na boca do estômago indo para as costas. E a primeira condição clínica potencialmente grave e que pode se apresentar com uma dor na boca do estômago irradiando para as costas, a chamada dor epigástrica, que eu vou te explicar hoje, é a hérnia de disco com extrusão. Olha, existem pessoas que têm hérnia de disco. A hérnia de disco é quando o disco epifisário, que fica entre uma vértebra e outra, ele começa a se insinuar para fora, ele começa a sair do seu alinhamento. Quando existe a extrusão, que existe uma ruptura nesse disco e vaza um líquido, ele pode provocar compressão dos nervos que saem da medula espinhal. E aí, nesse caso, pode haver, inclusive, perdas de movimento e pode acontecer do paciente ter sequelas. Já aconteceu com a minha esposa, a família dela tem hérnia de disco, e uma vez, pela manhã, ela estava gritando de dor, sentindo bastante dor na região lombar, no caso dela, e além da dor, ela estava com perda de parte dos movimentos de um dos membros, de uma das pernas. E aí eu saí desesperado, levei ela para o hospital, saí buzinando no carro para os outros carros saírem da frente, e lá ela recebeu o diagnóstico de hérnia de disco com extrusão. Ela precisou ficar bastante de repouso durante várias semanas e graças a Deus se recuperou completamente. Nós ficamos muito felizes com isso. No caso dela, a dor foi mais baixa porque foi uma hérnia de disco na coluna lombar. Mas existem pacientes que têm a hérnia de disco na coluna torácica e a dor vem na região das costas, pode irradiar aqui para a boca do estômago e pode dar esse quadro aí semelhante. E o paciente tem que ficar atento, porque uma hérnia de disco com extrusão pode ser necessário um procedimento específico, um tratamento específico, e ele precisa ter o diagnóstico. E aí, no caso do paciente, principalmente que sente dores quando ele movimenta a coluna, quando ele movimenta as costas, ou o paciente que já tinha essa dor que se intensificou, ou o paciente que tem perdas de movimento, tanto nos membros inferiores como também nos membros superiores, por ser uma hérnia numa coluna, numa área mais elevada da coluna. Então, nesses casos, o paciente tem que procurar o hospital. Se, em vez de perder os movimentos, existe formigamento, que é a chamada parestesia, ou perda de sensibilidade, ou uma dor que irradia também para membros, tanto para os braços, para as pernas, perda de força, também indica a necessidade imediata de ir para o hospital. Tem até um médico muito famoso aqui no Brasil que teve um caso desses, que ele perdeu
as forças nos membros superiores e que ele precisou de uma cirurgia de emergência, inclusive foi feita pela madrugada. E olha, é importante sempre que se diga que a obesidade é um fator de risco para quem tem hérnia de disco. Então, se você tem hérnia de disco, você tem que emagrecer. No caso desse médico, que é bem conhecido, ele é muito forte. Ele não tem obesidade, mas ele tem muito músculo. Então, ele é muito pesado. Ele tem o índice de massa corporal de uma pessoa obesa. Então, a carga que a coluna dele recebe é a carga de peso de uma pessoa obesa. Então, é importante que você busque sempre o controle do seu peso. Não é saudável manter um peso muito alto, seja por músculos, seja por excesso de gordura. O importante é sempre você ter a moderação e o bom senso sempre quando o assunto é saúde. E olha, é importante que você saiba, tenha muito essa informação, essa noção aí na sua cabeça de que se você está acima do peso, você tem um risco elevado para todas essas 6 condições clínicas que eu falei aqui. Então, você tem que emagrecer. Não tem como hoje em dia você pensar num tempo de vida mais longo, longevidade, com saúde, com bem-estar e, acima de tudo, com autonomia, se você mantiver o sobrepeso, a obesidade. Você tem que emagrecer. Não é um processo fácil. Eu estou emagrecendo há mais de 2 anos, foram 23 quilos, meu IMC ainda é em torno de 27, eu ainda tenho sobrepeso, ainda preciso emagrecer mais e você também precisa fazer a sua parte. Aqui no meu canal do YouTube tem centenas de vídeos sobre emagrecimento, vai assistindo aí que você vai entender o processo. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos relacionados para você assistir e eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Se você está acima do peso, então emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.